Olá pessoal, estou aqui para dar continuidade aos estudos no Instituto Acadêmico de Ciências Humanas, este canal aqui no YouTube, a qual desenvolvi, criei esse canal justamente para democratizar a informação, levar o conhecimento das ciências humanas até vocês. E como eu tenho dito nos vídeos anteriores, estarei aqui abordando alguns assuntos, algumas disciplinas do campo das ciências humanas, que especificamente terá o foco na filosofia, ciências da religião e psicologia, ok? Então eu já falei um pouco sobre a introdução das ciências da religião, da filosofia, e hoje eu quero trazer aqui até vocês um vídeo de introdução à psicologia, entender a sua diversidade de linhas de interpretação, de abordagens, de metodologia. Ok? Então, conforme os vídeos que eu tenho feito, eu tenho mostrado alguns livros que eu estarei aqui usando como base justamente para a gente estar estudando, para a gente estar se aprofundando neste conhecimento tão extraordinário, tão interessante e que, ao meu ver, de suma importância para que haja em nós uma percepção mais aguçada sobre a realidade existencial como um todo. Então, eu quero trazer aqui até vocês os livros que eu estarei usando como base, conforme aqui o meu viés é um viés acadêmico, então o fundamento é o academicismo, sem achismos, sem superstições, misticismos, esoterismos. Isso a gente vai estudar lá na ciência da religião, entendendo o surgimento da parte mística, a parte da mitologia, do esoterismo, das superstições, das crendices, mas sempre deixando claro que o propósito não é ser dogmático, não é dogmatizar você, caro assistente, que está aí me assistindo, dogmatizar a tua mente sobre algum assunto, mas sim ter uma mentalidade liberal, ter uma mentalidade de reflexão, de senso crítico para analisar o todo. Daí, como cada um vai tirar as suas conclusões, aí é algo que não pertence a mim, pertence a você. O meu objetivo, o meu propósito aqui é levar o conhecimento das mais variadas concepções e conceitos, ideologias que foram surgindo ao longo da história da humanidade sobre conceitos de interpretações da vida, da existência, do universo, do mundo à nossa volta, certo? Então, o livro que eu quero trazer aqui como base de estudo para a gente estar refletindo é do Paul Kleman, sobre psicologia. Aqui o Paul ele vai trazer um esclarecimento de forma didática, de forma dinâmica, levando o esclarecimento das linhas psicológicas. Quando nós falamos de psicologia, geralmente nós achamos que é uma coisa só, mas não, a psicologia ela tem uma abrangência geral, ela tem várias linhas de interpretação dentro dela, assim como cada disciplina, assim como a filosofia, a qual eu já falei, tem várias interpretações, tem várias formas de analisar às vezes um objeto. Então, cada autor, às vezes, ele traz uma abordagem diferente. E por que essa subjetividade? Por que essa relatividade? Bom, somos nós apresentando aqui ser humano. Então, o ser humano é um ser subjetivo, relativo, por isso que há divergências de interpretações. Agora, é claro, existe, sim, de fato, no campo científico, questões factuais, que realmente todos os autores, todos os cientistas vão olhar para tal questão ali e vão dizer, não, realmente é assim mesmo. Agora tem coisas que não são tão claras, são mais obscuras, então haverá a especulação. A especulação ela vai fazer parte da interpretação humana. Então esse livro do Paul Kleman, justamente ele vai analisar o behaviorismo, o cognitivismo, a gestalt, a psicanálise, o humanismo, todas as linhas, desde a questão do inconsciente humano, a questão do consciente humano, a questão comportamental, as questões subjetivas. Então Kleman, ele justamente ele vai trazer nesse livro essa abordagem didática, levando o esclarecimento o máximo possível.
Então, esse será um livro, né, que fará parte dos estudos aqui nesse canal do Instituto Acadêmico de Ciências Humanas. Caso você queira adquirir, acesse a Amazon, lá você pesquisa Paul Kleman Psicologia. Esse livro aqui, eu acredito que vai também ser interessante você estar lendo enquanto você acompanha aqui os vídeos, né, as videoaulas aqui do canal. O outro livro que eu recomendo muito, que traz muito conhecimento e esclarecimento, é o livro da Psicologia, que faz parte da coleção Globo, certo? Então a Globo, né, a Globo Livros, né, ela reuniu vários assuntos e chamou vários profissionais, professores, pesquisadores, né, doutores nas áreas para fazer um livro, né, para trazer o contexto histórico, né, os conceitos, as ideologias que foram surgindo ao longo da história. Então, esse livro da psicologia, que também será usado aqui para refletir o desenvolvimento dos conceitos que foram surgindo ao longo da história. E outro livro que aqui, a qual eu, né, busquei formação na área psicanalítica, né, nessa abordagem da psicologia que a gente chama de metapsicologia, essa análise, né, dessa percepção psicológica de forma a estudar com foco no inconsciente humano, né, as questões da neurose, psicose, perversão e tantos outros conceitos. Então eu trago esse livro aqui também que será usado, né, Sigmund Freud, sobre a psicologia do sonho. Freud, ele baseou a sua análise dentro desse contexto, procurando entender a estrutura psíquica, né, do pensamento humano, como se forma, né, as questões do comportamento humano, das ideias, das atitudes, das ações dos seres humanos. E uma coisa tão curiosa que por muito tempo foi interpretado de forma especulativa pela religião, sonhos como algo místico, transcendente, como algo metafísico, como algo dos deuses e tantas outras formas de interpretar que a humanidade por milhares de anos, nos seus conceitos mitológicos, olhou para os sonhos como algo divino, espiritual, mas que na realidade Freud, como neurologista e pai da psicanálise, ele vai mostrar que os sonhos nada mais é que uma manifestação dos nossos desejos reprimidos, né, como uma válvula de escape se manifesta no consciente durante o sono, né, de uma forma disfarçada, conteúdo latente, conteúdo manifesto, figuras e linguagens, simbolismos que tem algo por trás deles que realmente nos dizem algo, mas que nós não conseguimos interpretar por desconhecer esse disfarce do inconsciente. Então esse livro aqui vai ser muito interessante ser usado para a gente estudar sobre os sonhos, né? Você que quer entender um pouco melhor a questão dos sonhos, né? Você que quer compreender por que eu sonho tal coisa, né? Sonhos perturbadores, né? Pesadelos, ou às vezes até sonhos lindos, belos, às vezes sonhos também eróticos, né? Por que eu sonhei? Eu sou casado, mas sonhei com uma outra mulher. Ai, ai, ai. E agora? Será que eu estou numa relação extraconjugal? Estou traindo por ter tido um sonho com uma outra pessoa? Ou você, mulher, que também teve um sonho com outro homem? Né? Então são coisas que nós nos questionamos, são coisas que nós indagamos. Por que aconteceu isso? Né? Então aqui nós iremos analisar todas as linhas, né, do campo da psicologia. Nós iremos analisar, como eu já falei, o behaviorismo, né, o cognitivismo, o humanismo, a Gestalt, o humanismo, a psicanálise. E claro que eu, como psicanalista, né, ainda que eu estudei a parte integrativa das linhas da psicologia, eu irei focar na psicanálise, né, como entendendo a partir da minha forma, não para dogmatizar ninguém, mas levando o entendimento que a psicanálise ela vai tratar de forma mais concisa os conceitos da existência humana de forma mais prática, fácil de compreender e também de resolver os conflitos, as angústias, né, as neuroses, as psicoses, a perversão, e assim trazer um benefício maior
enquanto as outras linhas vão focar mais na questão comportamental, na questão consciente, ok? Então isso aqui é apenas um vídeo de introdução para falar um pouquinho para vocês como é que vai funcionar as aulas de psicologia. Eu espero que você tenha gostado, não vou estender muito este vídeo para não ficar exaustivo e cansativo. Te aguardo para as próximas aulas de psicologia. Até logo. Abraço. Tchau, tchau.